WW especial, está voltando no intervalo agora só no stream. Eu guardei alguns resultados da pesquisa para assustar a audiência um pouquinho. Desculpa, pessoal, é brincadeira, mas é assustador. Vamos lá. Como é que o Brasil aparece nessa pesquisa em alguns pontos? 69% dos brasileiros responderam à pesquisa da Ipsos dizendo que sim, que o nosso sistema está quebrado. Pior ainda, 62% dos brasileiros acham que o país está em declínio. O Brasil aparece no topo dos 30 e tantos países que foram pesquisados pela Ipsos em todas essas questões que se referem à busca por um líder forte, que arrume as coisas, eventualmente quebrando as regras. Há outras perguntas relativas ao Brasil que são fortes as respostas. Nós estamos lá em cima quando as pessoas concordam com a seguinte afirmação: a economia brasileira só favorece os ricos, os políticos brasileiros não dão bola para gente como eu, precisamos, como eu já disse, de um líder forte que quebra as regras. A principal divisão interna no Brasil é entre elite e gente comum. A elite não dá bola para gente como eu. E agora a parte que me toca. A mídia convencional, eu sou parte da mídia convencional, está mais preocupada em ganhar dinheiro do que em dizer a verdade. Aí o resultado é catastrófico para mim, que sou da mídia convencional. 75% dos entrevistados disseram isso. E aí, para onde a gente vai, Casanuns? Eu acho que a polarização é o resultado natural desse processo. Quer dizer, a polarização é tanto a causa quanto um desdobramento da perda progressiva da confiança nas instituições. Quer dizer, em parte, as pessoas passam a ficar desconfiadas do sistema na medida em que elas veem a sociedade se rompendo do ponto de vista ideológico, né? Você não tem mais no Brasil, nem nos Estados Unidos e nem em muitos países europeus, um centro político. Você tem um centrão, que é um conceito da ciência política brasileira. É outro bicho. É outro bicho. Mas um centro do ponto de vista programático, um consenso mínimo sobre o que fazer, como a gente teve um grande consenso na Constituição de 88, a gente teve basicamente 20 anos de consenso entre FHC e Lula, em todas as coisas mais fundamentais da sociedade, esse consenso se perdeu. E por que ele se perdeu, em parte por uma sociedade cada vez mais esgarçada e polarizada, é muito difícil que esse líder forte, que está sendo esperado por grande parte dos brasileiros, possa construir a sua base de legitimidade da sua própria força a partir do retorno ao consenso. E é curioso porque a gente vê no discurso político nacional hoje, isso se manifesta claramente nas redes sociais, o quanto que a busca por um meio termo, a busca por um meio do caminho, ou aquilo que a gente chamou nas eleições de 22 de terceira via, isso tira voto, isso não dá voto. A tentativa de construir um ponto comum entre as pessoas não é mais popular. Agora, um líder forte não necessariamente vai ser um líder que rompa com os consensos democráticos. O grande problema é que, a partir do momento em que se autoriza um discurso cuja base é a polarização, é a exclusão do outro, é o ódio ao outro, o ressentimento, o que vale, isso abre um caminho muito possível para o enfraquecimento democrático ou para uma ruptura democrática que a gente já teve razoavelmente perto em 2022, cujos detalhes estão sendo mostrados na televisão no dia a dia, mas a gente pode chegar ainda mais perto a depender dos resultados que a gente tem, à esquerda ou à direita. Se ele continuar polarizado, o nosso resultado realmente vai ser preocupante daqui para frente. O que esse tipo de achado em pesquisa, ainda bem que no caso que as pessoas, como o Cliff falou com toda a ironia, eu acho que a autocrítica é fundamental em qualquer situação. Com toda a ironia, o Cliff disse lá no começo do programa, também em mim ninguém acredita em pesquisa, ainda bem nesse caso, hein, Cliff? Porque a pesquisa, as respostas dos brasileiros à sua pesquisa sugerem que a gente está indo para um caminho muito ruim, Carlos Melo. Eu não vou ficar aqui isentão em cima do muro. Se isso daqui é o que o brasileiro quer, tchau, né? Vamos lá. Eu tenho colocado uma questão para os meus alunos, que é o seguinte: o Brasil tem todos os problemas do mundo agravados pelos seus problemas tradicionais. Eu pensei que eu estava já assustando a turma. Todos. Quer dizer, todas as questões que nós colocamos do mundo aqui, elas estão presentes no Brasil. Só que o Brasil tem problemas muito anteriores e assustadores.
uma dívida social que não foi paga, né? Uma questão terrível do patrimonialismo que o Casagrande tangenciou aqui agora quando ele falou do Centrão, né? Instituições ineficientes e mais, em alguns setores, uma tradição messiânica também, né? Movimentos messiânicos que nós tivemos no passado, né? Nossa origem é portuguesa, o sebastianismo, né? Dom Sebastião ainda voltará e tal. Isso também está presente na nossa cultura. Então, esses dados são horrorosos, mas eles não são exatamente surpreendentes, né? Até tem uma coisa interessante que o Clifford colocou, que várias dessas perguntas ele já as fazia ali no começo do século, 2003, né? E que agora ele retoma algumas dessas perguntas. O Brasil tem essas características, e talvez agravadas agora pela situação externa. Bom, como resolver isso? Nossa cultura democrática ela nunca foi muito sólida, né? Se a gente fizer aqui um exercício básico em termos de independência e de democracia, vamos pegar o símbolo simples da democracia, da transição do poder, que é passar a faixa. Na democracia, não estou falando na República Oligárquica de 1890 a 1970. Está falando de 88 para cá. Mesmo de 46 para 64. O único presidente que recebeu a faixa de um presidente eleito, não estou falando do vice, de um presidente eleito que concluiu o mandato, igualmente eleito, e passou para um outro presidente igualmente eleito, foi o Lula em 2010. Nós não tínhamos isso antes e não tivemos isso depois. Porque logo depois veio o impeachment da Dilma, né? E vem o não passar da faixa, né? Nós vamos ter que recomeçar a série. Então você já tem uma tradição da política brasileira, que é uma política que, olha, nós estamos muito longe, né, de falar assim, nossa, a nossa democracia está super abalada por isso tudo. O que me chama a atenção é que a democracia norte-americana, que sempre foi um exemplo para a gente de checks and balances, né, de um modelo que funcionava adequadamente bem, é que esteja passando por isso também. A impressão que a gente tem é que está sendo destruída enquanto a gente está falando. Exatamente. Isso é impressionante. Agora, no Brasil, todos os problemas que o Brasil sempre teve, né, o Centrão é imemorial. O Centrão não nasce naquela frase do Roberto Cardoso Alves, em 1988, de é dano que se recebe. Não é ali que nasce o Centrão. O Centrão é imemorial, ele já está presente desde sempre, né, nessa prática patrimonialista. E ainda fazendo referência a São Francisco. Pois é, entendeu? E a coisa da religião, ela sempre foi muito presente também, né, na história do Brasil. Lembrem-se de uma das polêmicas, hoje a gente acha uma polêmica besta, mas uma das polêmicas na Constituinte, em 87, 88, foi o preâmbulo. A questão de colocar ou não Deus no preâmbulo. Bem lembrado. Né? Verdade. Mas isso já estava presente ali. Em 1986... O presidente Sarney proibiu a exibição de um filme chamado Je vous salue Marie, né, que fazia menções à Nossa Senhora. Né? Então, essas questões elas estão no Brasil desde sempre. Talvez a gente tenha passado por esse período que o Casagrande colocou, Fernando Henrique, Lula, por 20 anos absolutamente insólidos diante da nossa tradição. Né? Nós não tivemos esse período com essa tranquilidade nem antes e não tivemos depois. Deixa eu aproveitar então essa experiência que o Cliff tem em indagar ao longo dessas décadas, 25 anos já quase, Cliff, em relação específico ao Brasil, sobre o fenômeno do populismo. Você detecta grandes alterações? Ou se a gente olha para o Lula, que é um populista de esquerda, Bolsonaro, um populista de direita, no fundo é o mesmo fenômeno? É o mesmo fenômeno. Eu falaria que é um sentimento constante. O Brasil vem sendo altíssimo nesses índices, comparado com outros países, assim, desde 2003 até agora. Tá? Com certeza, você só pode entender Lula e Bolsonaro como dois lados da mesma moeda, né?
dois são antissistema, mas com sabores diferentes, né? Mas no Brasil, dado o nível, altíssimo nível de esse sentimento, faz todo sentido que você tem candidatos com esse tipo de perfil. Eu falaria outra coisa também. A gente vem falando sobre o lado negativo dessa pesquisa, que como o populismo tem um efeito negativo, potencialmente negativo na democracia. Mas, por outro lado, nós temos que olhar para essa pesquisa como um sinal, onde você tem a opinião pública dizendo alguma coisa. No caso do Brasil, a opinião pública brasileira está dizendo o sistema não está funcionando, sabe? Não está entregando. Eu acho que qualquer brasileiro concordaria com isso. Aliás, todo mundo que analisa dados, como a gente também. A gente pode pensar um pouco do ponto de vista cultural. O Brasil tem orientações sobre essa questão. Porque é difícil, o sistema é difícil dirigir um negócio, é difícil fazer política, é difícil fazer as coisas no Brasil. Então você dá jeito, dá um jeitinho assim. Então eu olharia, sabe, essa questão, obviamente, do ponto de vista político, o que o populismo diz a respeito da democracia, das instituições. A gente sabe que essas perguntas são negativamente relacionadas com indicadores de saúde democrática, por um lado, mas, por outro lado, tem muito a ver com a cultura em si. Eu vejo os dados do Brasil assim, é uma sociedade difícil manejar, navegar. O brasileiro está dizendo isso nessa pesquisa. Há uma outra resposta curiosa e contraditória fornecida pelo público brasileiro entrevistado pelo Ipsos, quando ele é indagado se o governo deveria gastar mais para proporcionar mais segurança social. Essa foi a indagação, você concorda que o governo deveria gastar mais para dar mais segurança social? E aí, na comparação internacional, o Brasil é um dos poucos pontos nos quais o Brasil destoa completamente diferente. É muito pouca gente no Brasil que respondeu a essa pergunta afirmativamente. Ou seja, pouquíssimos, em torno de 10% da população, ou de acordo com a pesquisa, né, estão de acordo que o governo deveria gastar mais para dar mais segurança social. Aí, quando a gente olha para isso e vê a questão do Bolsa Família, do assistencialismo, e disso ter sido, em bom período da nossa história política recente, imediatamente associado a um determinado governo, se a gente talvez tentar, eu não sei, o bolo talvez bem grande aqui. Se a gente pegar hoje, por exemplo, as dificuldades de popularidade do atual governo Lula, que é um governo que lá atrás foi identificado com políticas assistencialistas, é isto que talvez aqui a gente esteja vendo como resultado, Casarões. Quebrou essa ideia de que o assistencialismo está ligado a uma figura. Na verdade, o governo nem devia gastar tanto assim, é o indivíduo com o seu mérito, e aí eu entro na questão evangélica, que é o responsável pelo seu próprio destino e não o governo que lhe dá algum dinheiro. William, tem um conjunto amplo de transformações pelas quais o Brasil passou, a começar por essa substituição que o Carlos bem pontuou da teologia da libertação da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, para a teologia da prosperidade evangélica, que ganha muita força a partir dos anos 90, começo dos anos 2000, e que muda a própria forma de muitas pessoas evangélicas enxergarem a relação... E fortemente inspirada lá nos Estados Unidos. Exatamente. Né? É um tipo de cristianismo muito à direita do ponto de vista ideológico, mas que tem essa virada supercapitalista, meritocrática, o empreendedor de si mesmo, aquela coisa que Deus, ele tendo fé, ele vai te recompensar, mas a recompensa ela é pautada pelo trabalho e por um tipo de lógica que é muito característica dos Estados Unidos. Agora, qual que eu acho que é a questão, para além dessas transformações, em que as pessoas deixam de acreditar na igreja de base, nos partidos políticos, nas instituições políticas? Acho que a gente tem uma outra questão que é importante frisar aqui, que é o seguinte. Em 2017, a Fundação Perseu Abramo, do PT, uma fundação acadêmica... Essa pesquisa é famosa, mas traga ela aqui. A Fundação Perseu Abramo rodou uma pesquisa na periferia de São Paulo, da cidade de São Paulo, e constatou
o fenômeno que ficou conhecido como pobre de direita, né? Isso veio como uma grande surpresa por parte, inclusive, dos pesquisadores ligados a Perseu Abramo, muita gente de esquerda ligada ao PT. Até hoje, como assim existe o tal do pobre de direita, né? Seria um fenômeno paradoxal e, em larga medida, inexplicável. Mas, na verdade, não é. Né? Se a gente entende as transformações do Brasil, se a gente compreende a precarização do trabalho, a mudança no mundo do trabalho, se a gente compreende essa virada religiosa, a gente acaba chegando a uma conclusão que não diverge muito do resultado daquela pesquisa, que é a seguinte: as pessoas deixaram de ver o Estado como um acessório fundamental para a sua melhoria de vida, para o seu progresso, para o seu bem-estar. Durante muito tempo a gente falava em assistencialismo, entendendo que o Estado, de variadas formas possíveis, ele vai te ajudar a prosperar. Seja investir em mobilidade, em saúde pública, em infraestrutura, em redistribuição de renda, quer dizer, qualquer política pública estaria nesse campo. O problema é que a combinação entre ineficiência, corrupção e um discurso que demoniza o Estado, até por razões erradas muitas vezes, a combinação, a confluência disso vai tornar, desde o pobre morando na periferia de São Paulo, até uma pessoa sertaneja morando no interior do Piauí, muito desconfiada daquilo que o Estado pode, de fato, proporcionar. É claro que essa percepção varia geograficamente, etc. Sim. Mas toda ela conflui para o mesmo ponto. O Estado não é mais capaz de resolver o problema das pessoas. E se a gente está diante de uma crise democrática, eu acho que a pesquisa do Cliff mostra muito bem isso. Eu acho que a conclusão dela é triste. Exato. Nesse sentido. Mas eu diria um ponto além, e para levantar a bola para o Carlos também. Eu acho que a gente, em muitos sentidos, está diante de uma crise do próprio Estado. Porque o Estado não está conseguindo mais mobilizar recursos e instrumentos para poder resolver o problema dos indivíduos e das coletividades. Quer dizer, a democracia é um veículo pelo qual o Estado resolve problemas. É uma forma de resolver determinados problemas coletivos. A democracia está em crise, mas o próprio modelo de organização mais profundo da sociedade, me parece, também está sendo questionado em muitos níveis, né, com technobros. Aí tem uma outra discussão, mas eu acho que a crise do Estado é um ponto também que a gente pode, né, tentar problematizar aí. O Casarões está levando para você a perguntas, para ajudar você no teu raciocínio. O último dado da pesquisa que eu vou mencionar. Os brasileiros acham que o governo não devia gastar tanto para dar mais segurança social, mas querem um aumento de gastos com segurança pública. Bom, vamos lá. Eu acho que há uma crise do Estado e o método, né, de condução, de definir quem é que vai conduzir o Estado, o método da democracia. Então, você já tem um problema aí. É um Estado analógico, né? São a cabeça dos políticos no Brasil é uma cabeça analógica. Eu tenho brincado, William, falado em vários lugares, que o presidente Lula é um homem de ontem. A sua sorte é que os seus adversários são homens da Idade Média, não é? Mas ele é um homem de ontem, não é? Há um populismo aí, mas eu nem sei se entre ambos, mas nem sei se é equivalente, porque o Lula mesmo com essa índole, né, de se dirigir direto ao povo e tudo mais, nunca houve ali da parte do Lula um questionamento às instituições. Né? A ideia de fechar Congresso, de fechar Supremo, caçar mandato de ministro Supremo, nunca houve isso. Né? O Lula também não foi para o caminho venezuelano, né, de mudar a Constituição e permitir ali um terceiro, quarto, quinto mandato. Aliás, também a solução russa. Né? Nós falamos de vários populistas e estamos esquecendo talvez o mais antigo deles, o que está há mais tempo aí, que é o Vladimir Putin, né, que é outro que está aí. Então, eu acho que tem um problema do Estado, porque tudo é fluido, né, no mundo que a gente vive hoje. A inteligência artificial, a gente esquece, mas é um fenômeno que apareceu publicamente para a gente como algo que vai... Não tem 2 anos. E nós já estamos na versão 5.0 da inteligência artificial. É impressionante hoje a transformação e a rapidez dessa transformação. Na época, na nossa geração, na geração dos nossos pais e avós, as transformações eram lentas.
lentíssimas, era passo de lesma. Não é? Hoje, a mudança é vertiginosa. Não é? O que será essa onda que nós vivemos tecnológica daqui para o futuro? Nós não sabemos. E isso também não é algo inusitado. Tem uma história que eu colhi de um dos vários livros que eu li, que no século XVIII, um rei francês pediu para o seu principal sábio ir até entre Manchester e Liverpool, ver o que estava acontecendo, que parecia que tinha lá uma carruagem que se movimentava sozinha. Né? Esse sábio foi até lá, olhou e falou assim, não existe, não é possível. Era a revolução. Era o trem. Era o trem, a revolução do carvão. Então, hoje, a gente olha para algumas coisas que a gente não consegue compreender, porque na nossa mentalidade, na nossa visão, elas não existem, mas elas já existem. Terminar aqui com uma frase do Guimarães Rosa, que eu acho fantástica, né? Muita coisa ainda não tem nome. Eu lembro mais do Diabo no Redemoinho. Mas, enfim, não é tiro não nada, não é tiro. Cliff, eu tô, mesmo para o streaming, eu tô chegando no final do tempo do programa. Eu queria agradecer você por ter chamado a nossa atenção para essa pesquisa e topado participar desse programa para discutir esses aspectos. Clifford Young, CEO da Ipsos, lá nos Estados Unidos. Novamente, muito obrigado, Cliff. Muito obrigado. Foi ótimo. Casarões, igualmente. Muito obrigado pela participação aqui, pela presença. Carlos Mello, igualmente. Obrigado aqui pela presença. Pessoal, meu agradecimento especial é claro para você que nos acompanha. Até a próxima.